Evangelho, sábado da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos com o 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. E Jesus, mais uma vez, continua a nos falar sobre a prontidão do coração. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer. A oração nos fortalece para as exigências da vida. Jesus está falando de momentos e de situações exigentes que virão. Por isso, o que pode nos preparar para a dureza da vida? A vida não vai poupar exigências. Ela, em muitos momentos, nos levará à prova. E a forma, ou melhor, e o que não pode vir a faltar, é a preparação. Como assim, Padre Fábio? Às vezes a gente corre para Jesus para pedir que Ele nos livre das preocupações, Ele nos livre das dificuldades, das exigências da vida. E Jesus está falando aqui claramente o que vai ser necessário para enfrentarmos esse momento. A gente não pede força a Jesus para enfrentar os momentos difíceis. A gente pede que o Senhor evite que eles aconteçam. É estranho, né? Quando, na verdade, Jesus no Evangelho está falando para a gente, olha, eu vou ensinar e vou mostrar para vocês o que vai ser fundamental para enfrentá-los. Isso já deveria orientar a nossa oração, pedindo ao Senhor, Senhor, dai-nos força. Não permita que o nosso coração se engane, se disperse. Não permita, Senhor, que o nosso coração deixe de pedir. Dai-nos, Senhor, sabedoria, inteligência, coragem para estarmos preparados. Ilumina nossa consciência para que jamais nos esqueçamos de Suas palavras e para que antes que as horas difíceis cheguem, os nossos corações estejam dispostos aos Seus ensinamentos. E assim, quando elas chegarem, estaremos confiantes. Percebem? O Evangelho de hoje, de maneira muito direta, nos fala o quanto o Senhor cuida de nós, gente. E às vezes, porque momentos e tempos difíceis estão acontecendo, a gente duvida se Jesus está confiando de nós, ou se de fato Ele ouviu nossa oração, ou se Ele se importa conosco. Como assim? Já está sendo dito. Ninguém se prepara, ou pelo menos ninguém é o modo de falar, tá? A gente normalmente não se prepara em cima da hora para uma viagem importante. Para um momento importante da vida, a gente não se prepara também nos últimos minutos. A gente é educado a se preparar com antecedência. Os valores que professamos nessa vida, sejam eles valores sociais ou valores religiosos, nos falam sempre da prudência e da previdência. Em tempos difíceis da vida, é preciso que nos preparemos com antecedência para eles. Se eles virão e se estão presentes, é preciso que nos preparemos. E Jesus nos está ensinando esse caminho. É um caminho que na vida social a gente já aprende desde pequenininho. E esse mesmo caminho, essa mesma postura, acontece na vida espiritual. Às vezes parece que
Esperamos uma vida espiritual de mágica ou de soluções práticas, né? Mais empenhativas para o outro, que nesse caso deveria ser Deus, e menos empenhativa para a gente. Quando, na verdade, quem tem mais o que fazer sobre as próprias responsabilidades da vida não é outro senão nós mesmos, né? E o Senhor vem por nós. E nós ainda esperamos, às vezes, sermos desresponsabilizados. Peçamos a Deus a graça de termos um coração sábio, um coração iluminado pelo Espírito. E agradeçamos a palavra de Deus que o Senhor nos entrega hoje, para que nós possamos ter um coração de confiança nele e, ao mesmo tempo, um coração que declara com sinceridade e de maneira profunda: Senhor, seja feita a vossa vontade. Não só em relação aos tempos difíceis que poderão acontecer na nossa vida, mas a sua vontade, Senhor, é que o nosso coração esteja preparado. Dai-nos os bens espirituais pelas mãos da Mãe das Graças, para que o nosso coração esteja pronto e preparado, como o Senhor nos ensina, como o Senhor deseja, como o Senhor se dispõe a prepará-lo. Nós cremos e confiamos em vós, e isso esperamos humildemente pela nossa fraqueza e miséria, na grandeza do vosso amor e na certeza da vossa misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.